Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar começando ao capítulo 18 de João, que o título que está sobre ele é Jesus preso no Getsemane. Vamos estar lendo os 11 primeiros versículos, uma leitura um pouco longa, mas que o Evangelho de João, em verdade, resume este acontecimento comparado com outros evangelhos que tratam mais de detalhes. E tendo em vista o resumo que João faz nos seus escritos, nós vamos somente chamar atenção para dois pontos, sendo que um deles nós queremos aplicar para a nossa vida no dia de hoje. Eu quero saudar já você neste dia com a paz do Senhor Jesus e te convidar, portanto, se você tiver a sua Bíblia aí, com você abrir o texto bíblico em João capítulo 18, vamos estar lendo estes primeiros 11 versículos e eu gostaria que você com todo o coração ouvisse a palavra de Deus e pudesse, imaginar. Eu gosto muitas vezes de ver aquilo que as palavras estão escritas, né? Aquele momento, aquela cena. Claro que há uma incapacidade nossa, com certeza, de fazê-lo muito, mas ao mesmo tempo nos levar de coração àquele momento, aquelas palavras, aquilo que está acontecendo no texto bíblico. Portanto, vamos a João capítulo 18, a partir do versículo 1 diz: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E esta é uma pergunta que nós vamos estar usando dela para meditarmos algo para o nosso coração. Duas coisas me chamaram a atenção neste texto, e a primeira dela foi o assunto de que quando Jesus respondia: Sou eu sou, não é isso? Aqueles soldados caíram, aqueles soldados sentiram um poder extraordinário, né, que fisicamente foram de encontro a eles, e eu encontro aqui sendo um testemunho grande do poder do eu sou. Claro que Deus poderia testemunhar de maneiras muito maiores. Falar eu sou significa dizer-se Deus. Ninguém nesta língua original, não é, na língua que Jesus falava entre os judeus, usava esta terminologia eu sou, porque pertencia tão somente a Deus, mas Jesus usou estas palavras e o poder de Deus se manifestou ali. Como eu disse, Deus teria poder para fazer coisas muito maiores do que essa, mas aprove a ele manifestar mais uma vez, dando demonstração de que aquele que estava diante deles não era um homem qualquer, mas sim era o enviado de Deus, era o eu sou, era o Senhor encarnado e estava em nosso meio. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção neste texto. Mas a segunda delas, e que nós queremos trazer uma meditação para nós, foi exatamente o que Jesus respondeu a Pedro. Quando Pedro viu que o assunto ia pegar fogo ali, não é, que eles vinham mesmo prender a Jesus, então a Bíblia diz que ele desembanha a espada e corta a orelha de um dos soldados, e Jesus o repreende. Jesus o repreende e diz: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Então, quando nós olhamos para esta palavra cálice aqui,
Nós vemos que Jesus, naquele último jantar, ele tomou o copo, não é, o cálice de vinho, e ele disse: este é o cálice, não é, do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, fazer isso em memória de mim, não é? Então aquele cálice, aquele sangue, não é, significava, ele sabia que aquela porção de Deus significava a sua morte, o seu sacrifício, o seu sofrimento que ele haveria de padecer, e o seu sangue seria derramado. Este sangue que serviria como nele um novo testamento, um preço do perdão dos pecados estava sendo, não é, colocado, sacrificado, derramado através do seu sangue físico. E Jesus agora faz uma pergunta: por acaso eu não vou beber do cálice que o Pai me deu? Ou seja, este caminho, este pacto, esta escolha foi o Pai para mim. Ele decidiu, e agora faço aqui entre parênteses, por amor de vós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e não deu para servir de mentor religioso, não deu para servir de ícone e enfim, alguém que atrairia os fãs atrás dele, não! Deu para ser o único sacrifício possível de perdoar os pecados da humanidade, para que todo aquele que crê, então recebesse o perdão e, portanto, a vida eterna. Aleluia! Então nós vemos que Jesus pergunta: por acaso eu não beberia o cálice que o Pai me deu? Então ele entendia que aquele cálice, que aquele caminho era de sofrimento, era de dor, mas foi o que Deus escolheu para ele. E esta palavra me fez lembrar de uma pergunta semelhante que Jó fez para sua esposa quando a sua situação já estava bem terrível, já tinham acontecido os primeiros problemas, depois vieram os segundos problemas, e a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Pedro tentou meter-se humanamente e tentou parar aqueles homens. Jesus disse: não beberia eu do cálice que o Pai me deu. Ele preparou isso para mim. Aos olhos do homem parece sofrido, mas há uma missão, há um querer de Deus, há um porquê. Aleluia! E o Deus que preparou o cálice, preparou o que vem depois, porque era mister que o Filho do Homem padecesse, fosse crucificado, mas todos sabiam, a Escritura dizia que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Aleluia! E Jó responde à mulher que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Aí ele faz uma pergunta semelhante, distante com certeza, porque ninguém nunca viveu o que Jesus viveu, nem pôde fazer o que ele fez. Mas ele disse: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, diz a palavra, não pecou Jó com os seus lábios. Então Deus muitas vezes tem caminhos difíceis, tem propostas, missões, vocações, caminhos, como foi, por exemplo, do apóstolo Paulo, que foi chamado para ser a luz, né, o pregador dos gentios, né, o grande apóstolo dos gentios. E até Ananias, quando falou: Senhor, o senhor deve estar enganado, está me mandando orar por Paulo, Saulo de Tarso, o senhor tem certeza? Este homem é um perseguidor. Aleluia. Aí o Senhor fala com ele: não, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aí ele diz: mas eu mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia. Este é o cálice que o Senhor preparou para Paulo. E Paulo, com muita alegria, ele diz: acabei a carreira e guardei a fé, aleluia, cumpri o ministério que o Senhor me deu, não fui desobediente à visão celestial, em outras palavras, semelhante ao de Jesus, tomei o cálice que o Pai me deu. Claro que eu volto a dizer, o de Jesus foi único. Mas nós temos uma lição muito grande aqui, é que muitas vezes Deus tem um propósito para nós, e este propósito é ganho, é alcançado com sofrimento no caminho, com atrocidades, com problemas, com perseguição. Como foi na vida de Paulo, que
diga-se de passagem, não teve uma morte de velho. Não, foi decapitado. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, disse Jó. Será que nós não temos entendimento que Deus sabe o que faz? E será que nós não somos capazes de dizer sim, Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida? Mesmo que nós não entendamos a vontade de Deus, seguramente Jó não entendia o porquê. E eu muitas vezes oro esta oração a Deus, em momentos de calamidade, eu digo, Senhor, eu não tenho coragem, não tenho ousadia de te perguntar o porquê, porque o Senhor fala o porquê se o Senhor quiser. Mas ainda que o Senhor não me revele o porquê deste sofrimento, tão somente peço, dá-me graça para passar. Dá-me graça, Senhor, para manter a minha fé, a minha alegria, a minha oração e tudo aquilo que eu sou como crente, eu quero passar por esta fase. Por quê? Porque eu receberia de Deus o bem e não o mal. Porque eu não tomaria o cálice que o Senhor tem da vocação, ou do chamado, ou daquilo que Deus propôs para a minha vida. Não, eu não vou negar a Jesus, aleluia. Porque o grande rei disse que tem que se dobrar ou vai para a fornalha do fogo ardente. Parar de orar ou vai ser lançado nas covas dos leões. Não. Temos exemplos bíblicos, mas temos exemplos no dia de hoje, mas temos mais ainda a oportunidade de nós mesmos tomarmos o cálice proposto para cada um de nós, sem intervir com a mão do homem. A mulher de Jó disse, amaldiçoa-te Deus, isso é vida, você que é de crente, é melhor este evangelho que diz que para ser crente tem que ter tudo, tem que ter dinheiro, tem que ter posição, tem que ter saúde perfeita, o problema é que este evangelho não é bíblico. Aleluia! É mentira! É mentira! É mentiroso! Não! Nós aceitamos o que Deus nos permita passar. E diga de passagem, a maioria deles foi sofrimento, mas que glorificou o nome do Senhor. Porque é quando a gente não tem que o milagre acontece. É quando a gente não pode que a mão de Deus opera. E nós só queremos ter. E aí, que evangelho é esse? Não aceitaremos o propósito de Deus para nós. Que neste dia o Senhor nos fortaleça e nos dê entendimento espiritual para mudar algumas de nossas orações, aleluia, porque muitas vezes nós estamos querendo intervir e há palavras de fora que vêm usadas pelo diabo como dessa mulher, amaldiçoa, sai dessa igreja, isso não é para você, volta atrás, vai para o centro outra vez, vai para isso, vai para aquela dominação que estão dando, estão revelando, estão fazendo, não tomaria eu o cálice que o Pai me deu, para que intervir? Não. Aí vem Pedro, vou resolver o problema para você, Jesus. Tá. Ninguém se mete com meu pai, ninguém se mete com meu pastor, ninguém se mete com a minha mãe, ninguém se mete com meu filho. Que isso? Põe a arma, a espada na tua bainha. Por acaso eu não vou tomar o cálice que o meu pai preparou? Aleluia, que o Senhor nos dê discernimento, porque este é um tipo de palavra que individualmente fala cada uma de nossas vidas diferente, porque o cálice, o caminho, o propósito, a vocação que Deus deu a você não é o mesmo que a mim. Aleluia, mas eu agradeço a Deus que hoje nós estamos renovando neste momento o desejo de dizer como Jó disse, como Jesus disse, como Paulo disse, eu e você diante de Deus dizer, Senhor, dai-nos tão somente força, mas eu quero sim tomar o cálice que o Pai me deu, aleluia. Como Paulo cumprir, aleluia, a missão, acabar a carreira, mas ter guardado a minha fé em ti, aleluia, e estar pronto para receber aquilo que pela graça do Senhor espera cada um de nós quando passarmos desta vida. Alguns como Paulo, decapitado, outros enfermos, outros atirados numa prisão, outros bem na vida, outros não importa como, outros que é o que nós esperamos ao ouvir da trombeta na vinda de Jesus, mas seja como for, aleluia, que possamos humildemente cada um de nós não meter a nossa humanidade, botar por fora, por
por baixo este evangelho mentiroso que diz e monta isso, porque isso nada está glorificando o nome de Deus, pelo contrário, eles estão tão distantes de Deus que nem o reconhecem mais, não conhecem a sua palavra, não conhecem o seu amor, não conhecem a sua graça. Aleluia, mas nós, como dizia Paulo, temos em nosso corpo as marcas de Cristo. Que privilégio é, sofremos pela igreja, pela causa de Cristo, e isto é privilégio para nós. Na verdade, alguns de nós, por que não dizer eu mesmo, sofro pouco demais. Parece até vergonha, né? Claro que ninguém gosta de sofrer, então estou contente. Aleluia. Comparado com Paulo, comparado com Jesus, comparado com outros. Mas nós sabemos os sofrimentos. Eu falo isso brincando, mas a verdade é que nós sabemos os sofrimentos, mas não estejamos mais tristes. Estejamos conscientes. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde de meter a mão humana. Vamos nos humilhar neste momento, debaixo da poderosa mão de Deus, para que nos sustente e nos leve seguro para cumprir a nossa vocação em Cristo Jesus. Amém.